Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Não pule o vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Deixe seu like também, se inscreve no canal, é de graça. Deixe seu like mais uma vez aqui insistindo e habilite o sino das notificações. Vamos com tudo, vamos falar de Vasco. Olha, aqui temos vários assuntos, né, para tratar, para a gente falar no vídeo de hoje. Claro, eu quero falar sobre a Pixbet, quero falar sobre patrocínios, sobre grana, né, bufunfa dentro do Vasco. Mas antes, falar sobre reforços, né? Realmente a ansiedade toma conta da gente, tá? Eu também me coloco nesse meio, sempre assim, não é só você aí do outro lado. Ontem, durante a live do Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos, um abraço para o Flávio, ele trouxe uma informação que eu considero importante, né, que é muito relevante também, que ele falou com o empresário do volante Fernando, né, que disse que o Fernando não vai jogar pelo Vasco esse ano. Por quê? Porque o Fernando ele foi procurado pelo Vasco na metade do ano passado, já tinha praticamente acertado tudo com o Vasco, mas a situação vazou, né? E o Fernando é ídolo do Sevilha, né? Ele é ídolo do Sevilha, então não pegou bem e isso ficou no ar lá no Sevilha. E o Fernando ainda tem contrato com o Sevilha, né? E dito isso, dá para é claro, não tem como a gente cravar, não vai acontecer e de repente o jogador aparece dentro do clube. Isso aí são coisas inerentes ao mundo do futebol. Agora, o que é verdade, né, eu não tenho dúvida não. Né? Ontem realmente deu para entender toda essa situação envolvendo aí o volante Fernando. Então, o título do vídeo, proposta milionária, situação aí... Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar aqui do Gabriel Peck, tá? Convocados para a seleção pré-olímpica, Gabriel Peck e Marlon Gomes podem desfalcar o Vasco 7 jogos no Campeonato Carioca, né? Antes mesmo da chegada de 2024, o Vasco já ganhou 2 problemas, né, para se preocupar, né? Aquela situação, caraca, 2 jogadores, menos 2 do Campeonato Carioca. Marlon Gomes e Gabriel Peck foram convocados para a seleção brasileira, tá? Ambos serão desfalques do Vasco, jogadores vinham atuando como titulares, entrando no segundo tempo, sempre utilizados pelo técnico Ramon Dias, né? E o Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira, já trabalhou com os dois. Aliás, seleção brasileira pré-olímpica muito forte, hein? Muito forte. Acredito aí que o Brasil vai conquistar esse torneio realmente. O torneio vai de 20 de janeiro até 11 de fevereiro na Venezuela, tá? Então, acredito aí na medalha do Brasil. Vamos aguardar, vamos torcer, né? E é isso. Então, menos 2 jogadores aí no início do Campeonato Carioca, 2 jogadores importantes, né? Bom, saindo dos jogadores, agora vamos falar de grana, como eu disse aqui, né? É uma situação que chama atenção, gente, olha só. Essa situação incomoda muito o Vasco, desde o início. Por quê? O Pedrinho, quando lançou sua candidatura, nesse ano, o ano passado, eu tô entrando aqui em 2024, desculpa, gente. Então, assim, ele foi até o seu José Lamantia, né, que é o dono da Crefisa, né, e firmou uma parceria, né, e teve lá a declaração do seu José Lamantia, que o Pedrinho poderia contar com ele, com a Crefisa, enfim. A Crefisa se colocou à disposição, tem um interesse muito real, e deve reformar São Januário, né, ampliar São Januário, né, e agora existe aí, tá, uma situação envolvendo a seguinte questão. A Pixbet hoje paga cerca de 22 milhões de patrocínio, camisa do Vasco, 22 milhões de reais ano, né? Porém, a Pixbet fez uma proposta pro Flamengo, maior rival do Vasco, aqui no Rio de Janeiro, como vocês sabem, nosso rival, né? Cerca de 85 milhões, ou seja, a coisa realmente azedou. O clima não é bom. Daí é que entra a Crefisa, porque o Vasco pode ter, tá? E acredito muito que isso vai acontecer, não é surpresa para ninguém. O maior patrocínio da história na camisa, né? O maior patrocínio da história do Vasco,
O Vasco deve ficar entre os maiores aí do Campeonato Brasileiro em receita do futebol brasileiro, né? É o que nós torcemos e é o que nós queremos, né? Isso é muito reto, isso é muito sério, né? Então, essa é uma informação, né, que a gente apura, que a gente pesquisa e que a gente passa para o torcedor. E, pô, Eduardo, quero entender essa situação, como é que tá isso? Então, tá aí, o Vasco, tá? Vamos aguardar um pouquinho, o Pedrinho assume no dia 25 e o Pedrinho chega com novidade. A expectativa é muito grande, o Pedrinho sabe disso. Outra situação, gente, que eu quero falar para vocês aqui. Tô vendo muita gente falando, 777 isso, 777 aquilo, não sei o que. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não vamos cair em papo papagaiada, não. Não vai fazer aporte nada, não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, é simples, tá? O Vasco hoje tem um RCE em dia, ou seja, o Vasco não corre risco de nada, né? De nada, transfer ban, nada, né? O Vasco tem a dívida em dia, todas as suas dívidas, né? Com isso, o Vasco tem receita da TV, o Vasco, a Pixbet tem que pagar o patrocínio ao Vasco. O Vasco tem diversos outros patrocinadores, tá? E eu estou falando aqui de mais de 200 milhões de reais. Se, tá? Isso não vai acontecer, eles não são loucos, tá? Eles não são loucos, ninguém é maluco. Eles não vão perder todos os investimentos que eles fizeram no Vasco até agora. Eu estou falando mais de 390 milhões aqui, foi o que a 777 já investiu no Vasco. E se eles não fizerem um aporte, tá? Isso aqui é só para matar a galera aí que fica achando que não vai acontecer. Matar esse assunto. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, pô. Isso não existe. Se eles não fizerem, tá bom, o Vasco, o contrato se encerra, eles perdem toda essa grana que eles investiram e o Vasco, em dia, pega o dinheiro dos patrocínios e faz o planejamento, né? O Vasco vira o sócio majoritário da parada. Então, eu acho que as pessoas colocam muita coisa, sabe, na cabeça, coisas que não tem que existir, coisas que, olha, tivemos um passado tão tenebroso, temos pessoas competentes no comando do futebol para a gente ficar com esse mais o tempo todo, pô. Hoje, pedimos tanto um diretor executivo competente, veio o Alexandre Matos, pedimos tanto um técnico grande, veio o Ramon Dias e toda a sua comissão, pedimos tanto um presidente com representatividade, o Pedrinho assume a presidência do Vasco, além de ídolo, e se comunica com a torcida, coisa que eu não lembro de uma comunicação tão boa entre um presidente do clube associativo e o torcedor, por conta até das redes sociais. Pedrinho é muito ativo, está sempre ali para tirar as dúvidas. Isso aqui não é papinho, não, é a verdade. E quem não reconhece é porque não quer ou por vaidade, pô. Essa que é a grande realidade. Tá? Então, assim, nós temos vários motivos para acreditar. Nós temos um time base, os reforços, as coisas estão acontecendo, serão anunciados sim, tá? Queira os críticos ou não, tá bom? E vamos esperar, aguardar. É ruim esperar? É. Agora, o que vai fazer nesse momento? O que a gente vai fazer? Eu não quero aqueles presentes horrorosos de Natal. Por mim, esse assunto já deu como encerrado pra gente, pra torcida do Vasco, né? Então, nos cabe, nos resta esperar. Tá certo? Daqui a pouco tem live. Daqui a pouco tem mais informações do Vasco. Aguardo vocês aqui daqui a pouquinho. Então, se inscreve aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui embaixo, deixa o like e, ó, um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês. Saudações vascaínas.